Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Eu espero de todo o meu coração encontrá-los assim muito bem, crescendo com Jesus, tendo experiências poderosas com Ele, porque Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Tudo pode passar, mas a sua palavra não passa. Por isso que nós podemos nos agarrar assim, com firmeza. Como está escrito, se agarre com firmeza à palavra de Deus, porque ela não falha. Pessoas falham, o sistema falha, tudo falha. E ultimamente está falhando ainda mais, né? Não tem para onde correr. Para onde você olha, assim, não tem segurança em lugar nenhum. Mas Jesus, Ele continua sendo todo-poderoso e sempre será. Ele reina. Deus continua no trono. Ele é o Senhor. E Ele não falha. Ele nunca falha. Quando tudo falha, Ele não falha. Quando tudo dá errado, com Deus não dá. Pode dar errado, sim. Calar isso, aquilo, tenta uma coisa, tenta outra, mas a hora que você busca Deus, você encontra a saída. E eu ouço isso muito, né? Tem gente que me conta e fala exatamente assim, bispa, pensa uma pessoa que tentou tudo e bateu em tudo quanto é porta. Eu. E assim, eu só me frustrei. Foi enfado e canseira. Mas quando eu comecei a levar a sério o que você fala, e eu comecei a buscar a Deus, minhas buscas terminaram. Eu falo exatamente assim. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, você não é mais humilhado. Se você se humilha diante de Deus, você não é mais humilhado. E todas as pessoas que têm vivido assim, elas vão te falar a mesma coisa. Quando eu me humilhei mesmo diante de Deus, e a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados. E humildade ouvir a Deus. Humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus. Diante de Deus, da vontade de Deus, ouça a Deus, dê crédito à palavra de Deus, se submeta a Ele. Quando você dá importância, passa a dar importância para o que Deus fala, quando você decide, não, eu vou me render, eu vou me submeter, eu vou tentar Deus. Eu já tentei tudo, então agora eu vou buscar Deus. Você se surpreende. Todo mundo fala isso. Você se surpreende. É sobrenatural. Quantas pessoas que eram tão assim arrogantes, autossuficientes, que depois de quebrar a cara, mas assim, quebrar a cara em tudo quanto é área, e chegar num ponto de estar assim, no chão, no limite, assim, de falar, não, eu não sei mais o que fazer da minha vida.
E a pessoa parou e foi buscar o Senhor. Tudo que não ia, era uma trava, tudo travado, tudo muito difícil, aquilo não andava, passou a andar. E a pessoa entendeu. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. E quando uma pessoa se humilha diante do Senhor, sim, Senhor, eu vou te buscar, sua vontade vai ser lei para mim, agora eu vou depender do Senhor. Eu ouvi um homem dizer que ele, intelectual e tal, e assim, muito cético, e ele racionalizava tudo, e não, eu sempre uma pessoa muito racional, e eu olhava para esse negócio aí de crente como uma grande estupidez, um povo de cabeça pequena, gente assim que era manipulada e se deixava levar, e eu olhava aquilo como um absurdo. Até ele ser diagnosticado com câncer na garganta. E aí, o sofrimento, ele foi perdendo peso e um sofrimento, dores. E aí, alguém, eu não me lembro esse detalhe, se foi um amigo, alguém da família, um dia pediu para fazer uma oração, levou um azeite e pediu que ele começasse. Falou, olha, você está aqui. Assim, assiste esse programa, assiste esses cultos, tal. E ele começou a assistir e acompanhar. E já diz que naquele dia que ele recebeu aquela oração e aquela unção, ele já teve uma melhora. Que ele estava, diz que muito fraco, com dores horríveis, e ele percebeu que ele ficou melhor. E que a dor amenizou. Não tinha sumido, mas tinha amenizado. E aí ela deixou o azeite lá. E orientou, a começar a assistir. E ele não tinha nenhuma Bíblia, não tinha nada, e ele pediu para que comprasse uma Bíblia para ele. E ele começou a ler. E ele disse que à medida que ele pegava os cultos, porque ele disse, eu estava lá e assim, eu não tenho problema com isso, eu queria aprender. Eu estava tão assim debilitado que assim eu precisava me distrair e aquilo estava me fazendo bem. Então ele pegou alguns cultos meus bem longos assim e ele ia comparando, ia pegando ali com a Bíblia, foi comparando, e aí ele ia lendo todo o capítulo e vendo o contexto daquilo. E aquilo foi entrando. E ele foi entendendo ali tudo que ele achava em relação à fé cristã, a ser crente, que ele achava que era coisa de gente de cabeça vazia, pequena, fraca, Ele falava, isso é coisa de mente fraca, é gente fraca, e não sei o quê. E ele disse que ele era muito arrogante em relação a isso. Mas ali a palavra foi entrando e ele, que gostava já de ler, ele foi lendo. E ele disse, eu li tantos livros e eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. E eu me encantei com a palavra. E ele foi vendo a melhora dele, o tratamento que não estava respondendo de jeito nenhum. Começou a responder.
E aí ele mesmo começou a pegar aquele azeite e se ungir. Ele ungia e dizia, olha, se isso pode mudar alguma coisa, Deus. Ele não sabia, ele falava, não sabia. Orel só falava assim, se isso pode mudar alguma coisa, eu estou fazendo. E ele foi aprendendo também a dizer, né? Então, em nome de Jesus, eu creio nessa cura, e eu tomo posse. Ele começou. E por fim, aquilo desapareceu. Aquele homem que estava já assim, vendo a morte, se ergueu e foi curado. E ele disse, foi o poder da fé em Jesus Cristo. E sabe o que ele falou? Que é tão forte para mim, que apesar de ter sido o pior tempo da vida dele, foi o melhor. Porque ele não parava, ele não ouvia ninguém, ele não queria saber de nada, em relação a Deus, em relação a nada. E ali ele foi obrigado, porque ele não tinha força, não conseguia comer, tudo estava assim, diz que o corpo dele doía, ele não tinha energia para nada. E com Deus, ali, aquele período, onde ele foi forçado a parar. E ele foi dirigido, instruído a buscar a Deus. Mudou a vida dele. O sofrimento fez ele olhar para a cruz. Aquela dor. Ele disse que ele pegou um programa, um culto meu, que eu dizia, bendita a dor. Ele disse, eu falo a mesma coisa. Bendita dor. Porque a dor foi muito grande, mas eu também encontrei vida. E ele disse também que uma coisa que ele entendeu, que aquele mal que pegou a garganta dele, ele mal podia falar, porque ele falava muito, de forma muito, assim, arrogante, em relação a Deus, fazia piada com Deus, em relação ao povo de Deus. Então ele disse que ele era muito arrogante em relação ao cristianismo, principalmente. Mas ele encontrou vida. E isso é tão forte para mim, porque eu sei que quando tudo falha, Jesus não falha. Ele é a saída. Eu sempre falo isso aqui. Busca logo no Senhor, vai logo para Ele. Se renda a Ele. Porque Ele tem solução para tudo, Ele tem saída. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Quando os homens falham, a medicina falha, a justiça falha, todo mundo falha, as autoridades falham, Ele nunca falha. E tudo pode falhar. Olha, eu posso ficar aqui horas só contando testemunhos e testemunhos para você. Histórias e histórias. Famílias que estavam totalmente destruídas. Né? Uma mulher estava dizendo, ela teve os filhos, só que ela disse, eu não criei meus filhos. Já com 6 meses eu levei para o berçário e assim, escola, entrando cedo, saindo à noite. Eu não criei. Eu e meu marido só pensava nisso. A gente precisa trabalhar para dar o melhor, para dar o melhor, para dar o melhor, até que eles chegaram na adolescência. E aí, nós não tínhamos controle nenhum. Eram adolescentes revoltados, agressivos, e assim, fazendo coisas que a gente nunca... Nós, descobrimos que
nós não conhecíamos os nossos filhos. Essa mulher falou. Nós não conhecíamos. Eram pessoas totalmente desconhecidas para nós. E foi um susto. Porque nós vimos já tudo tinha desabado. E aí, ela disse que nesse desespero, ela encontrou também, eu não sei se alguém indicou, e ela começou a ouvir o programa, os cultos. E ela disse que uma frase que eu falei em um dos programas, assim, abriu a mente dela. Né? Ela disse que eu contei a história de alguém que estava com problemas na família também, e a pessoa falou, o que eu faço? E a pessoa também trabalhava muito e tal, e ela disse que eu falei naquele dia, que eu teria dito para a pessoa, e realmente isso aconteceu, e eu contei essa história, vá para casa e ame a sua família. Vá para casa e vai cuidar da sua casa, da sua família. Você correu atrás de muitas coisas. E você está vendo que o principal você deixou passar. E o preço é muito alto. E agora, dinheiro não pode comprar isso aí. Não pode consertar isso aí. Só Deus pode consertar isso. Você se preocupou com muitas coisas, mas só uma é importante. Busca Deus. Vai para casa, vai buscar Deus e cuidar da sua casa. E ela tomou uma decisão. Que ela ia dar um tempo no trabalho, e ela ganhava muito bem. E ela foi buscar Deus e foi para casa. Fazer o que ela não tinha feito uma vida inteira, né? Agora ela tinha adolescentes, 12, 13, 14 anos, acho que 3. E foi uma luta. Ela via gente assim, ela falou, eu não conhecia aquelas pessoas. Eles se tornaram pessoas assim desconhecidas para mim. As coisas que eu fui vendo eles fazerem, assim, mentiam, assim, era uma coisa que eu entrei em desespero. Mas ela se levantou, graças a Deus, alguns se entregam, né? Ela se levantou e disse, eu vou fazer isso. E foi buscar, Senhor, me ajuda. E foi buscar, e ouvindo, e clamando, e ungindo as camas desses meninos, e ungindo tudo, e clamando, e buscando, e pedindo. E ela disse que quando ela começou a agir naquilo, era tanta opressão que parecia que eles estavam piorando. Ela falou, parecia que eles estavam possessos, que eles tinham ódio de mim. Mas ela resistiu. E ela dizia, me ajuda, Senhor. Eu fui negligente, eu fui inconsequente, eu fui... Ela falava para Deus, eu fui uma tola, eu corri atrás da coisa errada, mas eu quero fazer a coisa certa. Me ajuda, Senhor. E ela disse que ela aprendeu a pedir ajuda do Senhor, porque parecia assim, tinha dia que ela falou que ela desfalecia, assim. Mas aí ela lembrava, ouvia a palavra, e ouvia, e se encorajava no Senhor e levantava. E ela foi vendo uma melhora, um alívio, e foi unindo com o marido, e eles começaram, não comiam na mesa, não comiam juntos, não faziam nada juntos, era cada um num canto com o celular. Ou no videogame, ou no computador, cada um num canto. E ali ela começou a trazer todo mundo. E os filhos não queriam, porque estavam acostumados àquela vida. Mas ela foi lutando. E, por fim, ela viu uma mudança muito grande.
Ela disse que o mais velho ainda dá um pouco mais de trabalho, mas os outros ela conseguiu. Está indo com ela, buscar o Senhor e assim, já param para ouvir a palavra com ela. Ela faz o culto, ela lê a palavra. O mais velho meio que quer ficar displicente, não quer, mas ela está conseguindo. Mas ela disse que foi, que ela achou que ela nem ia conseguir. Olha, eu digo a mesma coisa. Vá para Cristo. Vá buscar o Senhor. Seja qual for o seu problema. E se você tem crianças pequenas, escuta, trabalha menos. Vai cuidar dessas crianças. Vai orar com elas. Coloca elas na mesa para tomar refeição com você. Assim, em família. Tira tempo para estar com elas. Descubra a linguagem de amor dos seus filhos. Para que você possa abastecer o tanque emocional deles. Crie seus filhos e crie no temor do Senhor. Se volta para Ele. Em nome de Jesus. Porque Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pastor. Ele é a solução. Tudo falha, mas Ele não falha. Eu amo essa palavra. A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também. O Senhor disse, como a chuva e a neve caem e não volta sem regar a terra, sem cumprir com o propósito. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Tudo. Vocês sairão alegres da Babilônia. Talvez a sua Babilônia hoje, o exílio, o cativeiro. É um problema familiar, é um problema de enfermidade, é um problema financeiro, não sei. Mas quando você busca o Senhor, a palavra dele se cumpre, ela não volta vazia. E você sai do cativeiro. Serão guiados em paz, ele te leva para uma terra de paz, para a sua terra, ó. Em paz para a sua terra. Ele te leva em paz. As montanhas, os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas, quer dizer, até a natureza se alegra com a ação de Deus. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão, onde agora só cresce mato. Deus muda. Ó, isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Aquilo que é só espinheiro, uma situação espinhosa, uma vida espinhosa, um problema que é como um espinheiro, Deus muda. Onde só cresce mato hoje, Deus muda. Ele vai mudando, ele vai trocando. E ele vai te levando em paz, porque ele cumpre com a palavra dele. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer que veja, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira, que quer dizer vigiar, no hebraico. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo. Se está escrito, acontece. Se ele liberou uma palavra, ele vela para cumprir. Ela não volta vazia. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? A minha mensagem é como fogo.
É como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa mulher mesmo disse. O problema era assim, impossível para ela. Mas olha a palavra. Você pode estar vivendo uma situação impossível, mas olha a palavra. É como fogo. É como fogo. É como fogo que queima o mal. É como uma marreta que despedaça, que quebra grandes pedras. Situações são como grandes pedras. Se você crê na palavra, se você crê na palavra de Deus, sua vida muda. Situações impossíveis mudam. As coisas são transformadas. O que é espinheiro se torna o lugar onde só tinha espinheiro. Agora você vê pinheiro, ciprestes. Um lugar onde só crescia mato, só tinha mato. Agora você vê murtas. O Senhor tira do cativeiro. Ele muda o cenário. Ele muda o cenário. Ele muda as nossas circunstâncias. Ele dá vitória. Com Cristo tem saída. Ele tem solução para aquilo que todo mundo disse que não tem. Ele dá jeito naquilo que todo mundo já disse que não tem jeito. Sim, você vai encontrar tudo o que você precisa em Jesus Cristo. Ele é a saída, ele é a solução. Ele é tudo o que você precisa. Nele você encontra tudo. Você vai viver o sobrenatural com ele. Creia. Se volta para ele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida. E peço que essa palavra tenha tocado o coração dela. Que ela medite nela, que ela leia e que ela possua. A sua palavra não volta vazia, Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Ela é como fogo, ela é como uma marreta. Se está escrito, acontece. O que hoje pode assim não ter saída e ela já ter ouvido que não tem o que fazer, o Senhor está dizendo, tem. Me busca porque eu mudo, eu transformo. Eu sou Deus do impossível. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo. E tomo posse de milagres, Senhor. Eu tomo posse de definições poderosas, de transformações. Eu tomo posse de boas novas chegando, pessoas saindo desse cativeiro, desse problema que é um cativeiro. Pessoas vencendo essas situações espinhosas. Pessoas vivendo o cumprimento da sua palavra, desfrutando da sua glória. Abençoa o teu povo, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que mudanças poderosas, sobrenaturais aconteçam. Eu profetizo uma transformação, bênçãos, mudanças, o milagre que ela tanto precisa. Força para se levantar e se voltar para o Senhor e crer na sua palavra, porque ela não falha. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém? O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a Casa Firme. Esteja entre nós e sim todos os nossos templos, pode contar com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida
e mudança de vida. Bom dia, amém.